oszczędzić słów, godzien by wielbić Cię szeptem moich ust, godzien by chwalił Cię z całych sił mój duch. Tyś życiem mym, tak Tyś życiem mym. Jezu, nad wszystko chcę sławić imię Twe. Jezu, w imieniu Twym me zbawienie jest. Ciebie chcę chwalić dziś z całych sił mój duch. Tyś życiem mym, Tyś życiem mym. Święty, niepojęty Panie, kształtuj moje życie, otwórz oczy me w podziwie i pozwól poznać Cię prawdziwie. Serce me przepełni swą miłością bezgraniczną. Jezu, nad wszystko chcę sławić imię Twe. Jezu, w imieniu Twym me zbawienie jest. Ciebie chcę chwalić dziś z całych sił mój duch. Tyś życiem mym, tak Tyś życiem mym, Tyś życiem mym. Święty, niepojęty, Tak, dzięki. otwórz oczy me w podziwie i pozwól poznać Cię prawdziwie. Serce me przepełni swą miłością bezgraniczną. Ty sam kształtuj moje życie. Chcę budować moje życie na miłości fundamencie. Zaufałem Tobie, Panie, wierzę i się nie zawiodę. Chcę budować moje życie na miłości fundamencie. Zaufałem Tobie, Panie, wierzę i się nie zawiodę. Foi um período de 65 dias, onde eu fiquei só na Polônia, não viajei pela Europa, não fiz mochilão, não fui conhecer a Torre Eiffel, foi só na Polônia mesmo, e foi muito trabalho, gente. Lavei louça, muita louça mesmo. Ajudei a limpeza, aprendi a fazer jardim, gente, coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer na vida. E tive a oportunidade de compartilhar o evangelho em inglês, que não é a minha primeira língua, e eu tinha muita dificuldade disso. E, ao mesmo tempo, eu aprendi muitas coisas em polonês. Então, tinha aquela primeira abordagem, eu sempre fazia em polonês, as pessoas tinham um pouco mais de respeito. E, a partir do momento que eu falava, eu não falo polonês, eu preciso que o meu tradutor me ajude, as pessoas ficavam assim, nossa, mas você falou um monte comigo em polonês, como assim você não fala? Então, Deus, Ele motivou muitos momentos, assim, realmente para que eu me esforçasse, para que eu rompesse as minhas barreiras, para que eu conhecesse a dependência que eu deveria ter dEle, porque não foi fácil, gente, foi bem puxado, bem difícil, é outra cultura, são outros costumes, mas, quando eu estava prestes a voltar, eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu gostaria muito de que o Senhor me direcionasse a partir de agora. Eu gostaria de saber o que o Senhor tem para mim no futuro. É só a Polônia? O Senhor tem outros países? O Senhor deseja me usar de outras formas?
Ou esse amor, essa coisa assim, eu quero mudar esse país, eu quero ajudar essas pessoas, eu quero dar amor para essas pessoas, como é que fica? E Deus aumentou o amor no meu coração pela Polônia, então o projeto Polônia continua. E no final do ano passado eu prestei vestibular para a Federal. A Federal do Paraná é uma das 2 únicas universidades no mundo fora da Polônia. Então existe aqui no Paraná, aqui no Brasil, e em Chicago, nos Estados Unidos, que tem um curso superior de polonês. Então, a partir de março agora, eu passei no vestibular, eu irei cursar letras polonês da Federal do Paraná, para continuar o meu treinamento, para continuar a minha capacitação, para que em breve eu possa ir para a Polônia, sabendo a língua agora, não tendo mais que depender de tradutor, mas dependendo sempre do Espírito Santo para agir através da minha vida. Então, continue orando por isso, gente. Polonês é uma língua muito difícil. Vocês ouviram uma música aí cantada em polonês, e eu dei a saudação em polonês, então entendam, é muito difícil. Preciso de muita oração. Mas quando vocês quiserem também aulas de polonês, Deus tocou no meu coração também, quero estar com você nesse projeto. Gente, vamos lá, vamos se reunir aí, chorar junto, aprender a língua junto e continuarmos nos capacitando para essa obra que o Senhor tem levantado. E eu também queria falar com as crianças, estou muito feliz que as crianças estão aqui, porque elas foram uma das que mais me ajudaram quando eu estava indo para a Polônia. Elas ficaram assim, Polônia? Nossa, nunca ouvi falar desse país, onde fica? Como que é? E elas ficaram com uma curiosidade tão grande. E teve um dia que eu fui compartilhar com elas dentro da salinha, tudo, falar o que eu iria fazer, falar quanto tempo eu iria ficar lá. E elas levantaram uma oferta para mim, gente. As crianças dessa igreja levantaram uma oferta para que eu pudesse ir para a Polônia. E com as moedinhas delas, elas fizeram parte de cada um dos momentos que a gente viu nesse vídeo. Porque a gente sabe que missões não se faz só com a pessoa que está lá. Missões se faz com as pessoas que ficam também intercedendo, apoiando financeiramente, cuidando de nós. E as crianças dessa igreja abençoaram muito a minha vida, gente. E eu queria falar sobre isso porque quando eu era pequenininha, a gente ia numa igreja, em alguns dias da semana, para ter um culto de oração. E nessa igreja tinha muitas bandeiras assim espalhadas pela igreja toda. E eu sempre olhava aquelas bandeiras e eu, nossa, que legal, que lindas essas bandeiras. De onde que é aquele país? Eu ficava tentando adivinhar, sempre errei, gente. Tem horas assim que eu olho, não sei diferenciar se é Turquia, se é Arábia Saudita, porque tem muita bandeira parecida. Mas aquilo me chamava atenção. E eu ficava olhando para as bandeiras e eu ficava, que língua será que eles falam? Como será que é a cultura deles? Como que será o costume deles? E era uma curiosidade de criança, mas quando eu era pequena, naquela mesma igreja, teve uma conferência missionária. Eu ainda não tinha entendido o evangelho, eu ainda não sabia direito o que era, mas eu já estava nos caminhos do Senhor, já estava sendo educada. E teve a conferência missionária, onde foi 2 missionários lá para falar com a gente. E eles montaram a estrutura de um avião dentro da igreja, da parte das crianças, eram assim, do tamanho disso aqui, eles montaram um avião, todas as crianças ficavam juntas, de todas as faixas etárias, e a gente era convidada a entrar dentro desse avião para fazer uma viagem para outros países. Então, em cada um dos lugares que a gente passava, tinha alguém vestido com os trajes típicos, falando alguma coisa sobre a língua, sobre a cultura, os costumes, e aquilo me impactou tanto que eu lembro de eu ter ido para frente, na hora do apelo, e falado, eu quero ir para fora, eu quero conhecer outros países, eu quero fazer o que essas pessoas estão fazendo. Eu ainda não entendi o que Jesus tinha feito por mim, eu ainda não sabia direito o que era salvação, eu fui me converter 3, 4 anos depois disso. Mas aquilo me marcou tanto, que a primeira coisa, depois que eu me converti, foi, agora eu quero me preparar para mudar não só o mundo que eu vivo, mas o mundo de outras pessoas também. E as crianças daqui, elas podem ser impactadas com o exemplo de vocês, pais, irmãos, tios, colegas, professores. As crianças, elas dependem de vocês para ter um incentivo pela cultura de outros países, até mesmo aqui do Brasil. Saber que existe um povo ribeirinho, quais são os povos ribeirinhos, o que eles fazem, por que eles moram lá na beira dos rios,
do que eles vivem, do que eles sobrevivem, por que eles são tão carentes do Evangelho. Você pode indicar para eles qual que é a direção que eles podem estar orando durante a semana, que eles podem se dedicar. E cada criança daqui, eu tenho certeza que se você falar, tem um negócio diferente para te apresentar. Vamos assistir uma musiquinha para crianças cantada em japonês. Elas vão parar para ouvir, porque é um negócio diferente. E isso vai despertando desejo no coração delas, e pode ser o seu filho, a sua filha, que algum dia vai lá para fora. Ou que vai ter um ministério aqui dentro do Brasil mesmo, mas em outro lugar, com uma outra comunidade, com uma outra cultura, no meio dos índios, no meio dos povos árabes, que existem muitos aqui em Foz do Iguaçu. Então, Deus pode usar a sua vida para enviar um missionário no futuro. E também você, se informando disso, se capacitando disso, você pode ser esse missionário também. Mas eu já tenho família. Mas é difícil, eu tenho um emprego. Mas quem sabe Deus quer te usar através do seu emprego, quer abrir portas para que você leve o Evangelho a outras pessoas. Então, para levar o Evangelho, que a gente vai começar hoje a pregação, eu gostaria de que vocês pensassem agora, por 30 segundos, quem é Deus? Não o que Ele fez por você, mas quem é Deus? Deus, Ele faz muitas coisas na sua vida, mas tudo o que Ele faz na sua vida é um reflexo de quem Ele já é. Então, se Ele te cura de uma doença, é porque Ele é um Deus de milagres. Se Ele te deu a salvação e hoje você pode glorificar a Deus e estar no meio de uma igreja, é porque Ele é um Deus salvador. É um Deus que te redimiu do pecado, é um Deus que te tirou de todo o poço de vícios, de destruição que você estava anteriormente. Todas as coisas que Deus faz na sua vida é um reflexo de quem Ele é. E por que isso é tão importante para nós? Nós sabermos isso para missões. É porque nós precisamos saber como falar para outros que aquilo que está dentro de nós não pode parar só em nós. Aquilo que está dentro de nós tem que ir adiante, tem que ir para frente, a gente tem que espalhar as boas novas de salvação. Então, eu queria convidar você para baixar sua cabeça agora, para a gente orar. E vamos lá. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas hoje, Pai. Eu te peço que o Senhor venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, para nós sermos capacitados pelo Seu Espírito Santo, para entendermos qual é o Seu propósito, qual é a missão que o Senhor nos deu, e nós possamos ser missionários, Senhor, missionários da Sua glória, da Sua honra, Senhor, glorificando, Senhor, e honrando o Salvador de nossas vidas, Senhor, alcançando a vida de outras pessoas, Pai. Pai, venha impactar o coração de cada um de nós, Senhor. Venha colocar nações específicas, povos específicos, línguas específicas no coração de cada um de nós, Senhor. Para que nós possamos ser intercessores, ajudantes financeiros, Senhor. Pessoas que vão além da nossa zona de conforto, Senhor. Mas que nós possamos realmente entendermos que a nossa missão não deve parar em nós, Pai. Que a nossa missão deve ser de multiplicar e espalhar aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos dê forças e sabedoria para lidarmos com os desafios que virão. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 3, versículo 15. Primeira carta de Pedro 3, versículo 15. Diz o seguinte: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Novamente. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de suas vidas. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Pedro escreveu essa carta para os cristãos que estavam sofrendo muita perseguição. Eles eram presos, torturados e atingidos por todo tipo de perseguição do Império Romano, porque eles acreditavam em Cristo. E Pedro escreve isso para encorajá-los, que mesmo diante das perseguições, eles tinham uma esperança. E a esperança era que algum dia eles estariam com Cristo. E não somente isso. As pessoas iriam perguntar para eles: por que você está tão feliz se você está sendo açoitado?
Por que você está tão feliz se você está sendo preso por causa de um cara que apareceu aí? Que as pessoas elas tinham essa reação. Eles achavam que Jesus era um falso profeta, que ele era um falso Messias. E Pedro escreve isso exatamente para que as pessoas elas deem razão da esperança que há dentro delas. Mas como que a gente vai dar razão à esperança do que existe dentro de nós se a gente não conhece direito quem é Deus? Se a gente não conhece direito o que tem acontecido através da história, daquilo que ele já fez. A palavra de Deus, isso aqui, ó, a Bíblia, ela é um instrumento que nós podemos ter para confiar em Deus, para termos esperança. Ela tem palavras para a gente, nos momentos bons, nos momentos tristes. Aquilo alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida. O Espírito Santo é quem clareia a nossa mente. Então, às vezes, a gente está lendo lá um texto bíblico, mas não estou entendendo direito o que está acontecendo aqui. O que tem a ver a parte de leis e ritos lá de Levítico comigo? Mas Deus ele quer usar aquilo para falar o seu coração naquele dia. Então, nós precisamos ler mais a Bíblia. Porque a partir do momento que as pessoas perguntarem assim para você, mas por que você está tão feliz se você está enfrentando um problema na sua família, se você está com uma doença? Por que você está tão feliz? E você vai falar assim, eu estou feliz porque eu sei em quem eu confio. E eles, tá, beleza. Deus fez essas coisas maravilhosas na sua vida. Mas Deus nunca fez nada disso para mim, porque as pessoas que estão lá no mundo, elas não reconhecem que tudo vem de Deus. E você vai chegar e vai falar para eles, não, na Bíblia diz o seguinte, que Deus, ele nos dá os momentos bons, Deus nos dá os momentos ruins, ele permite que os momentos ruins aconteçam, na verdade, com a gente. E ele age para que todas as coisas cooperem para o bem. Então, eu sei que essa luta, essa tribulação que eu estou passando, vai cooperar para o bem no final. E o bem é que um dia eu vou estar ao lado do meu Salvador. Eu não vou ter mais tristeza, eu não vou ter mais dor, eu não vou ter mais aflição, porque eu vou estar na glória com o Pai. Ah, mas isso é só para você? Não, isso é para você também. Isso está escrito na Bíblia. E não é uma coisa que só aconteceu comigo, é uma coisa que pode acontecer com você. Então, a partir do momento que você começa a estudar mais a Bíblia, você consegue saber mais como falar com as pessoas. Então, quantas vezes a gente está no nosso trabalho, quantas vezes a gente está na nossa escola, e a gente não consegue falar assim, quem é Deus? Você não consegue. Você fala assim, Deus é um cara legal, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas quem é Deus? O que ele fez? Ele escreveu uma história inteira, ele criou esse mundo do nada. Ele fez tudo isso para provar o amor dele. E o amor dele não é pelo cachorrinho que está na rua, o amor dele é pela humanidade. Ele ama os cachorrinhos também, é a criação dele. Mas ele fez aquilo para que você pudesse olhar para Deus. Deus, o Senhor é o criador das raças dos cachorros. E eu posso glorificar o seu nome por isso. Mas o Senhor também é o meu criador. O Senhor me fez desse jeito maravilhoso. E eu posso usar a minha boca, eu posso usar as minhas mãos, eu posso usar os meus olhos, os meus ouvidos, para falar do seu amor. Através da minha vida, tudo isso que está escrito aqui pode acontecer. Então, tem uma coisa assim que me impactou muito quando eu estava na Polônia, que foi o fato dos adolescentes, que a gente tinha convivência lá, do acampamento. A Polônia é um país muito católico mesmo. E a gente olha assim, mas eles creem em Deus, pelo menos, eles têm muitas coisas parecidas com o cristianismo, e a gente carrega muita coisa, porque foi realmente a partir da Reforma Protestante que a nossa igreja surgiu, mas eles têm aquilo como religião deles. Então, eles não têm um relacionamento com Deus. A maioria das pessoas na rua com quem a gente perguntava, quem é Deus para você? O que Deus fez por você? Não, mas eu sou devoto do santo tal, da santa tal. Esse santo intercedeu por mim e eu recebi isso. Eu vivi isso, mas é porque eu sempre cumpri os ritos da Igreja Católica. Então, eles não tinham um relacionamento com Deus, eles não sabiam lidar com tudo isso. Do ter um relacionamento com Deus sendo uma pessoa, com Jesus sendo uma pessoa.
E os adolescentes que se convertem, que têm o processo de conversão, os pais olham para a cara deles e falam: você está deixando a tradição da nossa família. Nós não queremos mais você aqui. Nós não queremos mais ouvir de você. Então, não adianta, a maior forma de amor que eles dessem para os pais, ou a forma como eles viviam, que se comportavam na presença dos pais, não adiantava essas coisas. Os pais simplesmente falavam assim, ó, você desonrou seus avós, porque você largou o santo dos seus avós. Tem várias pessoas que apareceram no vídeo, algumas delas foram expulsas de casa depois que elas se converteram. E é uma perseguição da própria família deles. E uma coisa que motivava eles a aprender mais da Bíblia, a entender mais o que Jesus tinha feito por eles, era isso. Porque para eles não adiantava só um comportamento bom. Porque lá, por ser um país totalmente cristão, a moral deles é assim, eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso fazer isso. Eu tenho que me confessar com o padre, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, o comportamental era assim, beleza, mudou um pouquinho, mas não tanto. Então, como que eles iam ganhar as outras pessoas para Cristo? Através da Bíblia? Através da palavra de Deus. Então, tinham adolescentes de 13, 14 anos que recitavam livros inteiros da Bíblia de cor. Tinha competições entre eles, assim, durante um mês, a gente só vai estudar 1 Tessalonicenses. Eles liam em grupo por mais de 20, 25 vezes o livro de 1 Tessalonicenses. Eles buscavam pregações, eles buscavam coisas de todos os lugares, para que eles pudessem mergulhar naquilo e, na hora que alguém perguntasse a razão da esperança da vida deles, eles soubessem responder. E isso me deixava com muita vergonha. Gente, eu sei muitos versículos de cor, mas eu não sei tanto. Eu sei encontrar as coisas na Bíblia. Eu sei que existe um livro chamado Obadias na Bíblia, e sei onde ele fica, mas o que esse livro de Obadias fala ao meu coração? Que tipo de mudança eu posso ter através disso? E isso me motivou a estudar mais e mais e mais a Bíblia. E num dos dias que eu estava com algumas dificuldades lá, e bate aquela saudade de casa, e você acha que você está sozinho no mundo, e ninguém me entende, ninguém fala a minha língua, aquela coisa que sempre acontece. Teve um dia que eu pensei assim, e vinha muito à memória o versículo que está em Lamentações 3, do 21 ao 26, que diz o seguinte: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. E o versículo 21, em outra versão, começa com: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, eu fiquei meditando naquilo e eu falei assim, Deus, todos os dias a gente tinha que fazer uma devocional de 20 minutos. Só que 20 minutos não estavam sendo suficiente para aquela coisa que eu estava sentindo no meu coração. Estava um peso muito grande, estava acontecendo muita coisa e eu estava, Deus, eu não vou aguentar. Estou quase cedendo. Então, eu comecei a levantar mais cedo do que todo mundo, para eu ter um tempo de devocional de pelo menos 40 minutos. Então, às vezes, eu ficava num versículo só, lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e falando, Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor esteja aqui. Então, é isso que a palavra de Deus causa. A palavra de Deus, ela renova as nossas esperanças. A palavra de Deus, ela nos dá certeza de que nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus, ela nos dá a chance de que a gente possa olhar para uma pessoa que tenha super educação, que seja pós-doutorado em alguma coisa, e uma pessoa que não tenha nem um ensino fundamental completo. E a gente consiga falar para eles, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas que tenha vida eterna. Você quer viver para sempre? Mas você quer viver para sempre bem ou você quer viver para sempre mal? Sabe por quê? Porque tem alguém que te ama, tem alguém que deu a sua vida por você. E você só vai saber disso como? Se você estudar a Bíblia.
Então, não adianta a gente ficar na nossa mente assim, ai, não, porque eu não consigo falar de Jesus na minha empresa. Então, eu dou um bom exemplo. Não basta, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, através da sua boca, você precisa falar o que está escrito aqui nesse livro. Deus te deu esse livro, Deus já te deu as ferramentas. Então, às vezes a gente fica, mas eu não gosto de ler, mas eu não entendo o que acontece. Aqui, nessa passagem que está falando lá, que Moisés olhou a sarça ardente. Hoje em dia, a gente não vê mais sarça ardente, mas, gente, a gente vê muitos outros milagres na presença de Deus. E como que a gente vai conseguir falar das Escrituras se a gente não estuda as Escrituras? Só aquele versículo que o seu aplicativo de celular seleciona para você não é o suficiente para o seu dia acontecer. Você tem o Bom Dia de Fé, você tem outras pregações que você pode ouvir, mas você também precisa buscar. Você precisa ler a palavra de Deus. Então, você tem muitas ferramentas hoje. Nós temos acesso a essa Bíblia, nós temos acesso a esse livro maravilhoso. E teve uma experiência de uma senhora que eu fui conversar, eu estava com o Novo Testamento, e eu perguntei, na hora, senti assim de perguntar, você tem uma Bíblia em casa? Porque ela não queria ouvir. Ela falou, não quero saber do Evangelho, não quero saber do que você tem para me falar, eu vou na minha igreja, eu estou feliz na minha igreja, e se você quiser me converter, você vai querer que eu pare de beber, porque a velhinha estava bem bêbada, gente, bem bêbada mesmo. E aí eu olhei assim para ela, mas você tem uma Bíblia em casa? Que eu vou te dar num papelzinho, uns textos para você ler quando você chegar em casa. Ela, tenho, mas eu não posso mexer. Mas por que você não pode mexer na sua Bíblia? Ela, não, é porque está lá na frente do altar, o padre benzeu aquela Bíblia e eu não posso mexer nela. Ela é santa. A palavra de Deus ela é feita para ser lida. E eu tirei o Novo Testamento da bolsa e falei, tá, mas essa aqui você pode ler. Ela está inteirinha grifada em algumas partes que eu acho que é importante para você ler. E eu queria muito que você chegasse em casa e você abrisse e lesse. A mulher, ela não sabia como me agradecer, gente. Ela gritava, ela chorava, ela me abraçou e não queria mais soltar. E eu, nossa, o que aconteceu? Ela não queria nem ouvir o Evangelho, ela está feliz agora. Ela, não, é porque é a primeira vez que eu ganho um presente de alguém que se importa comigo. Eu, poxa vida! Mas o presente que está aqui dentro é de alguém que se importa muito mais com você. Daí ela começou a chorar mais, e ela começou a ler os textos em voz alta ali mesmo, e graças a Deus ela tomou uma decisão por Cristo. Não sei como anda, a gente encaminhou ela para uma igreja, mas mesmo assim, eu lembro do olhar daquela senhora a hora que ela pegou a Bíblia até hoje. E eu fico, Deus, e eu tenho essa Bíblia todos os dias na minha estante, eu não dou valor. Eu olho para ela assim, beleza, eu vou ler só meu textinho do dia, tá lindo, maravilhoso. Mas às vezes você precisa se debruçar mais, você precisa se informar mais, para que quando chega uma hora dessas, você saiba o que dizer. Quando chegar uma hora para o pessoal da sua empresa, falar assim, a gente está com um problema muito grande dentro do nosso trabalho, e a gente vai ter que fazer uns ajustes aí, mas não vamos cortar você. Mas, mesmo assim, fulano vão ser demitidos, não sei o quê. E daí os demitidos chegam para você, assim, desesperados. Meu Deus, e agora como eu vou sustentar minha família? Como que vai acontecer? Você ter esperança para oferecer para eles. Falar que Deus é o dono de todas as coisas, que Deus pode abrir novas portas, que Deus pode usar essa situação para direcionar eles para outras coisas. Ou até mesmo você orando pela vida dos seus patrões, mudarem as coisas lá dentro. Então, às vezes, as pessoas elas têm sentimentos assim, mas a Bíblia é muito velha, muito ultrapassada, as pessoas não vão querer me ouvir. Mas, a partir do momento que você começa a falar da palavra de Deus, a palavra de Deus é viva, e ela é eficaz, ela penetra para cortar tudo aquilo que te impede de entender, porque quem faz a ação não é você, não é simplesmente você pegar em voz alta e ler aquilo, é o Espírito Santo. Então, enquanto você está lendo a Bíblia para essa pessoa, você tem que estar orando ali, falando, Deus, por favor, age através disso. E existe um salmo, que é o Salmo 67, versículo 1 e 2, que eu queria que vocês abrissem. Salmo 67,
versículo 1 e 2. Abram, e se vocês tiverem um lápis, uma caneta, alguma coisa para grifar e marcar isso aí, marquem. Que diz o seguinte: que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, que os teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e a tua salvação entre as nações de toda parte. Onde que a gente vai saber quais são os caminhos do Senhor? Através da Bíblia? Mas para isso a gente pede o que antes? Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz do rosto dele brilhe sobre nós. Para quê? Para que através das nossas vidas os caminhos do Senhor sejam conhecidos. E não sejam conhecidos somente dentro daqui, dessas 4 paredes dessa igreja, mas sejam conhecidos por todas as nações de toda a parte. Então, Deus quer usar a sua vida, através do que você tem recebido, para transbordar através da vida de outras pessoas. Então, eu queria desafiar vocês, a partir de hoje, leiam a Bíblia de vocês, gente. Falem com o discipulador de vocês, falem com o líder de GC de vocês. Falem, eu preciso de um texto fácil para começar, porque eu não gosto muito de ler. Às vezes eu começo a ler, eu não entendo direito o que está acontecendo ali na Bíblia. Mas existem histórias maravilhosas do que Deus fez na vida das pessoas da Bíblia e que Deus quer fazer através da sua vida também. E você vai ver que o seu conhecimento, o seu caminhar com o Senhor vai ser maravilhoso a partir disso tudo. A partir da fome de conhecimento que você vai ter da palavra de Deus. Mas isso você não vai conseguir fazer sozinho. Beleza, eu só vou ler a Bíblia então. Todos os dias eu vou abrir lá e Deus vai falar comigo. Não. Porque Deus fala com você, mas você também precisa falar com Ele. Então, a segunda parte que você deve fazer é orar. Então, todos os dias, antes e depois de ler a sua Bíblia, você ora. Você fala, Deus, fala comigo. Através do que eu vou abrir, eu preciso que o Senhor fale comigo. E depois disso, você começa a orar, a interceder, tanto pela sua vida, quanto pelas coisas que estão acontecendo no seu casamento, na sua escola, na sua família, no seu trabalho, tanto pela sua igreja. Você ora, porque a partir do momento que você começar a ler a Bíblia, você vai ver que a vida não para só em você. A vida é muito mais do que isso. E Deus, Ele quer usar a sua vida para impactar todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, vai ser natural de você falar assim, Deus, eu quero me importar com as outras pessoas, eu quero orar pelas outras pessoas, eu quero orar pelas crianças da África, eu quero orar pelas crianças da China, eu quero orar pela minha família, pelas crianças da minha família. E Deus, Ele vai colocando no seu coração desejos de você orar por pessoas. Eu fui sustentada em oração muitas e muitas vezes, e creio assim, incessantemente por essa igreja. E eu dou graças a Deus por isso. Porque tinham momentos assim que, misericórdia, você olhava assim, Deus, só o seu Espírito Santo para aguentar um negócio desses. Porque a minha vontade era de explodir, de falar, não quero mais. Não. Mas por que isso? Porque eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa que, às vezes, depende da carne, não do Espírito Santo. E Deus foi trabalhando isso através da oração de outras pessoas. Às vezes eu recebia um áudio assim, estou orando por você. E eu não pensava aquilo, nossa, fulano está se preocupando só comigo. Fulano está se preocupando pela vida das pessoas com quem eu vou me relacionar durante o dia, pela vida das pessoas que vão ouvir o Evangelho através da minha vida. E é um encorajamento do corpo de Cristo isso. E tem um texto maravilhoso, em Atos 12, versículo 5, que diz o seguinte, Atos 12, no versículo 5, diz, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Pedro estava preso, ele tinha sido preso por Herodes e estava sofrendo todo tipo de perseguição, e eles queriam matar ele, e a igreja se reuniu para orar por Pedro. E Deus fez algo maravilhoso, que Pedro achou até que ele estava sonhando. O que começou a acontecer? Um anjo chegou lá, abriu os portões da prisão e falou, vem comigo.
Pedro, ele só se tocou que ele não estava sonhando quando ele chegou na metade da rua. E ele, nossa, olha o que aconteceu, olha o que o Espírito Santo fez comigo. E na hora, para ele ele não teve dúvidas. Ele pensou, eu vou lá naquela igreja que está reunida agora, intercedendo por mim. Então existia uma igreja que não deixava de batalhar por aquelas pessoas que estão 24 horas por dia servindo ao Senhor, e todos nós estamos 24 horas por dia servindo ao Senhor, porque nós estamos na presença dEle 24 horas por dia. Então é nossa função como a igreja orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, saber da luta uns dos outros. E Deus pode fazer coisas maravilhosas assim. Deus pode abrir prisões, Deus pode... as prisões da alma, no caso, coisas impossíveis para Deus. Ah, mas eu oro 50 anos pela pessoa para ela se converter, ela não se converteu. Ora por 51, então. Vai que Deus quer usar esse último ano para trabalhar tanto no seu coração, quanto para te dar mais ousadia, para você continuar ali, ó. Deus quer falar com você, Deus tem um propósito na sua vida. E aí, quando é que você vai se entregar a Ele? E isso é através da sua oração. Existe uma frase muito, muito linda, que diz assim: missões se movem na onda da oração, que nós sejamos uma igreja que se levanta, caindo de joelhos, a fim de avançar o reino de Deus em todas as nações. Então, a igreja ela se levanta quando ela se ajoelha em prol do mundo. E o mundo começa aqui, ó, com a nossa nação. Então, a gente começa orando tanto pelas pessoas com quem a gente convive, quanto pelos nossos familiares, quanto pelas pessoas que estão no nosso GC, quanto pelas pessoas que estão aqui na nossa igreja, quanto pelas pessoas que não conhecem Jesus no nosso bairro. E a gente vai ampliando, 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 e, de repente, Deus coloca uma nação específica no seu coração. Você pode começar orando, Deus, eu quero que o Senhor abençoe a Espanha. E depois de 2, 3 dias, você está com uma sede, uma vontade de orar mais pela Espanha, e saber mais sobre a Espanha, e pesquisar mais o que está acontecendo lá. Daí você manda uma mensagem para os pastores, e pergunta mais, e aí, o que está acontecendo? Eu quero saber pelo que eu devo orar. Então, a oração é uma prática constante. A partir do momento que você começa a se conectar com Deus, o Espírito Santo vai colocando sonhos no seu coração, vai colocando desejos no seu coração. Então, diz ali em Mateus 9:38, Jesus diz o seguinte: orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Então, vocês devem orar ao Senhor da colheita e pedir para que Ele envie mais trabalhadores aos seus campos. E não se assustem se Deus falar é você. Porque a partir do momento que você se coloca na presença de Deus, Deus pode usar a sua vida. E Ele quer usar a sua vida. Porque aquilo que Ele está fazendo na sua vida é para tornar as coisas diferentes. É para mudar nações, é para mudar costumes, é para mudar coisas que vêm acontecendo que desagradam a Ele. E, por último, eu queria falar com vocês sobre a importância da gente ofertar em missões. Então, vocês sabem que uma viagem missionária não é barato. Vocês sabem que viver só do ministério não é barato. Que vocês têm as despesas de vocês. Mas vocês podem ofertar como missionários em casa. Vocês todos são missionários. Vocês podem ofertar o tempo de vocês, vocês podem ofertar a luz, a água de vocês, abrindo a casa de vocês para um GC. Isso é ofertar em missões. E não só isso. Essa igreja, como o pastor Adilson disse, tem vários projetos missionários. Vocês podem se certificar mais como isso funciona. Tem o projeto de semeador missionário, tem pastores que vocês já conhecem, que já abençoaram vocês e que vocês podem ajudar financeiramente. E Deus faz milagres a partir de moedinhas que você dá. Você começa a colocar assim, Deus, eu quero ofertar por missões tanto por mês. E aquele tanto, se você se propor a fazer isso, não vai faltar para você. Mas você tem que saber que aquilo não é para o seu prazer, aquilo é para a obra de Deus. Então você vai falar assim, Deus, eu quero ofertar R$10 por mês para missões. Aqueles R$10 por mês vão estar na sua carteira no culto de missões e você vai depositar aqui. E com isso, com o ir através das suas finanças, você vai ver que abrir mão de um pouquinho aqui
vai te dando mais entendimento do que seja missões. E quando Deus te pedir assim, eu quero trabalhar mais através da sua vida, e quero que você abra mão de certas coisas. Eu quero que você fale do meu evangelho, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aquilo vai ser tão natural para você, porque você já está disposto a abrir mão de um pouquinho por mês, para abençoar a vida de outras pessoas. Porque a sua mentalidade não vai ser só para você, vai ser para o mundo todo. E para o mundo fazer o quê? Conhecer a Cristo, conhecer a maior alegria das nossas vidas. Então, eu queria realmente desafiar a vocês, para que vocês entendam que falar de missões não é simplesmente, nossa, fulano está bonitinho lá na China e beleza, Deus capacitou ele. Não, Deus pode capacitar cada um de vocês e Ele quer usar a vida de cada um de vocês. Ele quer enviar vocês, a partir do momento que vocês saírem dessa porta, vocês estão sendo enviados por Deus. Mas para isso vocês precisam fazer o quê? Conhecer mais a Deus, se conectar mais com Deus através da oração e estar disposto a abrir mão de um pouquinho a cada dia, financeiramente, mão do seu tempo, mão do seu serviço, para servir a ministérios que Deus irá colocar nas suas mãos. Então, se você tem dúvidas ainda com o que você pode ofertar, gente, tem pessoas que morrem de vontade de fazer um curso teológico, mas elas não têm condições financeiras. Tem outras pessoas que morrem de vontade de fazer um projeto social e levar coisas para os favelados. Você pode ofertar com isso também, mas não oferte só com dinheiro também, gente. Missões não é só você fazer uma parte, beleza, já fiz a minha parte. Não, Deus quer mais. Deus quer usar a sua vida. E Ele quer usar a sua vida por completo. E Ele mexe com todas as coisas, para que o Espírito Santo dele use a história do que Deus causou no seu coração para abençoar a vida de outras pessoas. Então, eu gostaria que vocês realmente levassem isso para o coração de vocês. Gente, não é só a Polônia que precisa de salvação. É o Brasil, é a China, é o Japão, é a Alemanha, é os Estados Unidos. A gente recebe tantas coisas boas dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos precisa de salvação. E não vai ser por lazer, não vai ser por, que bonitinho é a Europa, que bonitinho é a África, eu estou fazendo alguma coisa para mudar o mundo. Não é você, é o Espírito Santo. Mas Ele está usando a sua vida, a história que Ele colocou no seu coração, o chamado que Ele te deu, para impactar outras pessoas, para agir além, muito além do que tudo aquilo que você já pediu ou imaginou. Então, que a partir de hoje, os nossos corações entendam que missões é a gente agir o tempo todo para glorificar e honrar o nome de Deus. Então, abaixe sua cabeça agora. Vamos ter um momento de oração.